diálogo de Jesus com Nicodemos traz para cada um de nós tantas verdades implícitas e explícitas, e se a gente pegasse só este diálogo de Jesus com Nicodemos e começássemos a falar desse diálogo ponto por ponto, nós passaríamos anos falando a respeito deste momento tão ímpar, tão especial, em que o Mestre Jesus trouxe o João 3,16, né, que nós conhecemos como João 3,16, para as nossas realidades, né? E eu gostaria de convidar você a abrir, você que nos acompanha pela internet, tem na sua tela João capítulo 3, versículo 16, os números da esperança. Por quê? E para nós estes são números da esperança. João 3,16 nos trazem esperança. Numa época, num momento em que nós vivemos uma dificuldade com números. Números são superfaturados, números trazem notícias ruins de morte, números trazem notícias ruins de contaminação pelo maldito vírus chinês, números trazem desesperança. Já estes números que nós vamos ler agora nos trazem esperança. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Olha para você ver. Há uma simples leitura desta frase dita por Jesus a Nicodemos, ela já nos enche de esperança, porque ela indica vitória da vida sobre a morte. Olha para você ver. Aqui, neste texto que eu acabei de ler, já indica que a morte não pode nos deter, assim como não pôde deter o nosso Mestre. A morte não pode nos parar, porque a morte não parou o nosso Mestre. Só uma rápida leitura dá para perceber que a morte é mais fraca do que a vida eterna. Num round de luta entre a vida eterna e a morte já perdeu, ela já foi derrotada. A cruz do Calvário já nos trouxe a certeza de que nós testemunharíamos como cristãos a vitória da vida sobre a morte. Isso é que Jesus nos ensinou. Mas quando nós olhamos para o texto, como eu disse, num dos diálogos mais famosos da Bíblia, quando nós olhamos para o texto e a gente destrincha esse texto, e eu gostaria de fazer isso hoje com você, ponto por ponto do texto, pedaço por pedaço, para que nós pudéssemos juntos aqui receber mais esperança da parte de Deus, receber mais verdades da palavra sagrada. Tanto você que aqui nos acompanha, quanto você que está pela internet, e é muito bem-vindo aí nas redes sociais da Igreja do Coração. Primeiro ponto, porque Deus tanto amou o mundo. Se eu transformasse isso numa pergunta, eu não conseguiria respondê-la. Por que Deus tanto amou o mundo? O que de bom nós temos, por exemplo, para que Deus pudesse olhar para nós e dizer assim: olha, eu vou me voltar para esse povo e vou abençoar esse povo. Nós não temos muito a oferecer para Deus. Nós somos pessoas que constantemente estamos nos voltando contra Deus. A começar em nós mesmos, quando nos nossos pecados e nas nossas escolhas erradas, nos afastamos de Deus.
Quando isso se torna parte da sociedade, quando o pecado é sistematizado através de pensamento acadêmico, ou através de propostas de lei, ou através de dinâmicas culturais, e as coisas que nos afastam de Deus vão se tornando normal na cultura, nós não damos motivo nenhum para Deus nos amar. Nós nos voltamos contra Ele. Olha para você ver, Deus nos dá um intelecto, Deus nos dá a inteligência, para que a gente possa reconhecer a majestade, a grandiosidade dEle. Para que a gente olhe para a natureza, e através do método científico que a inteligência proporciona, a gente possa dizer assim, puxa vida, esta natureza é tão perfeita, tão bela, que não há outro método, outra forma dela ter sido criada, que não pela mão de um ser inteligente, superior e poderoso. Aí o que é que nós fazemos? Nós tentamos olhar para esta natureza através do método científico e dizer assim, esta natureza é fruto do acaso. Olha para você ver. Você vai lá, cria uma obra perfeita, confere esta obra perfeita a alguém, para esta pessoa administrar, e esta pessoa vira e fala assim, esta obra não foi feita por você. Eu não ia ficar chateado? Eu não ia falar assim, puxa, que mal agradecido. Pois é, foi isso que nós fizemos. Mas ainda assim, Deus nos amou. Eu disse que eu não conseguiria responder esta pergunta porque são parâmetros humanos que nós usamos para responder a pergunta. Por que Deus nos amou? Porque nós não merecemos. Nós somos falhos, fracos, pecadores, nos voltamos contra Deus o tempo inteiro. Mas Deus, no seu infinito amor, que é um amor superior ao nosso amor, que é um amor que está além do nosso amor, da nossa percepção, Ele nos ama. Ele ama você do jeito que você é. Ele amou muito, com vontade, com intensidade. E Ele continua amando com vontade e com intensidade. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou a biodiversidade, quando Deus criou as moléculas que compõem a água, o sol, o céu, toda essa dinâmica que Deus criou, e Deus virou para Adão e disse assim, e domine sobre os peixes do mar e as aves da terra. Quer dizer, você pode administrar, meu filho. Deus estava demonstrando o seu amor. Um amor que a gente não consegue compreender. Porque nós somos seres de troca. Né? Toma para lá, me dá para cá. Nós somos assim. A gente acaba, essa lógica nossa, quase que o tempo inteiro é uma lógica do consumo. Você vai lá, peraí, aqui, Rio e Miriam. O Rio olhou para a Miriam, viu esta bela jovem. A Miriam olhou para o Rio, viu esses olhos azuis. Ah, esses olhos, hein? Aí os dois... Houve uma troca. Assim é. Nas relações e na dinâmica de amor nossa. Nós trocamos. E o que a gente ofereceu para Deus? Nada. Oferecemos pecado. Oferecemos as costas. Deus nos deu a criação dele ali. E quando Deus vira as costas, a gente vai lá na árvore e desobedece. Somos merecedores desse amor? Não. Mas mesmo assim, Deus derramou esse amor sobre nós, seres humanos. Está vendo como é que o amor de Deus é superior? Como é que o amor de Deus ele é inexplicável da perspectiva humana? Está vendo como é que o amor de Deus ele não se consegue... Porque o amor de Deus, ele tem como veio condutor um negócio chamado graça. Graça é um favor não merecido. Nós não merecemos. Nós estamos aqui sem dar uma contrapartida para Deus e mesmo assim Deus nos ama. É por isso que por mais que nós façamos, por mais que nós lutemos para tentar fazer o que for, nós jamais conseguiremos
equiparar a nossa ação em favor de Deus, ou como gratidão a Deus, da ação dele em relação a nós. O amor de Deus está muito superior. A revelação divina, a manifestação de Deus para conosco, ela é infinitamente maior do que a religião. A gente cria religião para tentar responder à revelação. A gente se reúne como um grupo, cria religião e fala, vamos amar o Senhor, agora vamos amar, vamos obedecer o Senhor. E a gente se esforça, mas por mais esforço que a gente faça, não chega nem aos pés do que Deus fez por nós. Então Deus nos amou um tantão. Né? Se fôssemos dizer para uma criança, dizer para Mimi, né? Deus os amou um tantão assim, um tantão. Deus amou você e Ele ama você. E Ele continua amando você, apesar de você. Apesar dos seres humanos. Aí o mestre diz, porque Deus tanto amou o mundo, e aí Deus manifestou o seu amor, que deu seu Filho unigênito. A prova do amor de Deus. O apóstolo Paulo vai chamar isso de prova do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, porque Deus tanto nos amou, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor. Eu não estou querendo que você pesquisa nada, não. Fica quietinho aí, tá? Tá vendo como é que essas tecnologias são? Elas são enxeridas, né? Não tem vida própria. Não quero que você pesquise nada, não. Mas Deus nos amou tanto que Ele provou esse amor enviando Jesus para morrer por nós. Olha para você, Ele enviou, Ele deu o seu Filho unigênito. Deus não precisava disso. Deus poderia ter simplesmente nos aniquilado. Do mesmo jeito que eu construí, eu vou destruir, pronto, acabou. Não quero conversa com esses homens mais, não. Porque eles são assim mesmo. Esse povo é um povo de dura cerviz, né? Um povo difícil de ouvir. Eles não querem me obedecer. Como eles não querem me obedecer, eu não tenho nenhuma obrigação com eles. Eles não fazem nada por mim mesmo. Deixa eu destruir. Poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito com toda a humanidade o que foi feito na época de Noé. Para que ele separou Noé? Para dar sequência na humanidade? Porque Deus ama o homem. Deus ama o homem. E Deus tem planos para este homem. Mas este homem, por si só, não consegue chegar até Deus. Então Deus envia o seu Filho. Único, gerado por Deus. Seu unigênito. Jesus é o presente, é a prova do amor de Deus. Jesus é a prova de que o nosso pecado não pode vencer. Jesus é a prova de que o diabo não pode vencer. E Jesus é a prova de que a morte não pode vencer. Não pode. Porque o mestre, ele foi pendurado na cruz. Foi crucificado o mestre. Açoitado. Levaram ele por um calvário. Enquanto ele estava ali, zombaram dele, riram dele. Um ladrão que estava do lado virou e disse, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Cuspiram nele. Quando ele teve sede, jogaram vinagre na boca dele. Enfiaram uma lança do lado onde saiu, onde jorrou sangue, água. Furaram ele pelo lado, torturaram ele. Quando ele morre, a ideia é que morreu, acabou. Então acabou. Vitória agora da morte. Não. Ele é tirado daquele madeiro. José de Arimateia, um senador da República, o leva, o enterra na sua propriedade. Os guardas ficam ali na porta, vigiando, para que nada aconteça. Mas 3 dias depois, ressurreição. Vitória sobre a morte. Ele passa mais 40 dias com os apóstolos, andando para lá e para cá, comendo com eles, ensinando, mostrando para eles o que deve fazer, e depois ele é assunto aos céus. Depois ele vai e sobe aos céus.
Então, Deus deu seu único filho para nos ensinar que não é possível nos parar também. O pecado não pôde deter Jesus, a morte não pôde deter Jesus. E se a morte e o pecado não puderam deter Jesus, a morte e o pecado não podem deter os discípulos e os seguidores de Jesus, porque Ele estaria conosco até os confins, até enquanto houver vida, que Ele estaria conosco, até a consumação dos séculos. Ou seja, jamais uma pandemia, jamais uma doença, jamais algo que pode ferir o seu corpo, biologicamente falando, levar você para debaixo da terra, vai conseguir parar você. Não parou o nosso mestre. Não parou o nosso mestre. Por quê? Porque a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã, ela não acredita na finitude da alma, na finitude do espírito. Porque nós, quando morremos, aí nós estamos passando da morte para a vida. Aí é que está começando a valer a pena. O apóstolo Paulo fala, morte para mim é lucro. Porque vamos habitar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus, Ele dá o seu Filho para isso, para nos deixar claro que a perspectiva é inversa. Enquanto muitas pessoas vivem no temor da morte, o cristão sabe que ele vai morrer. E o cristão sabe que quando ele morrer, ele se encontrará com o seu Criador. E encontrar com o Criador será um grande privilégio para o cristão. Essa é a perspectiva cristã. Essa é a verdade do Evangelho que o mundo tenta sufocar. Mas Deus só proporcionou essa perspectiva quando Deus enviou, quando Deus deu o presente. Este presente, este Filho unigênito foi dado por Deus a cada um de nós. Nós podemos receber o presente ou não. Mas, independente se você mereceu ou não mereceu, e eu tenho certeza que você não mereceu, assim como eu não mereci, Deus deu o presente do mesmo jeito. Da mesma forma. Teve uma época, lá em casa, que as coisas não estavam fáceis. E aí eu não dei o presente para os meus filhos. Eu disse para eles assim, eu disse para ele especificamente assim, você não merece, você não está merecendo. Então você não vai ganhar o presente. Esse ano foi diferente, esse ano ele já ganhou o presente porque mereceu. Mas, no ano passado, não teve o presente porque ele não mereceu. Deus não faz desse jeito. Em relação à nossa salvação, Deus nos deu o presente mesmo com a gente não merecendo. E esse presente nos constrange. Porque eu fico pensando, o que eu fiz? Nada. Não mereço. E mesmo assim, Deus me presenteou com seu único filho. Essa morte de Jesus na cruz, meus irmãos, ela tem um significado prático muito profundo, porque a gente imagina que é só uma morte de cruz, mas não é. Ele levou naquela morte, ele levou todas as dores de todos os seres humanos. Ele levou todos os problemas de todos os seres humanos. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Percebem? Esse presente, esta possibilidade de salvação, porque é uma possibilidade, é um presente que eu posso receber ou não, porque eu sou livre para fazer isso. Mas Deus deu o presente de toda forma. Esta cruz era para mim, a condenação era para mim, o inferno era para mim, a aniquilação é para mim. Essa é a verdade. Nós não somos merecedores. Você que está aí do outro lado da tela também não é merecedor. Mas mesmo você não sendo merecedor, Deus deu o seu único filho, o seu unigênito, como presente. Agora, por que Deus deu o seu unigênito como presente? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. O presente, ele está disponível
para que eu e você creiamos. Nós devemos crer com esperança, crer com fé, crer com a devoção. Se você não crê, não tem problema. Você é alguém livre para não crer. Mas você também é livre para arcar com as consequências de não crer. Mas para aqueles que creem, a promessa está conectada a essa crença. Todo aquele que crê, quem é esse? Sou eu sou um dos que crerem. Eu criei em Jesus. Eu criei no amor de Deus. Eu creio que eu sou pecador, falho, não mereço esse presente, mas que mesmo não merecendo, Deus enviou e mandou esse presente para mim. Eu creio nisso. Eu acreditei, eu depositei a minha fé nisso. Eu entreguei a minha vida a este presente. Eu sou um dos que creram. Você pode ser também. Como é que eu faço para ser um desses que creem, pastor? Eu tenho um monte de dúvidas, eu também tenho. Se nós não tivéssemos dúvidas, não seríamos humanos. Temos que ter dúvidas. A fé pressupõe e permite também dúvidas, né? Crer não elimina. Crer não dá para você sabedoria instantânea de todas as respostas. Não. Crer pressupõe dúvidas. Mas todo aquele que crê, crê no presente, crê naquele que foi enviado. Crê naquele que realmente morreu na cruz por nós. Crê em Jesus. Aquele que proferiu essas palavras, todo aquele que crê, ele entende que existe uma conexão especial entre ele e Deus através de Jesus. E ele sente na sua própria vida isso. E ele é transformado por isso. O apóstolo Paulo certa vez disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aquele que crê é transformado pelo poder de Deus. Aquele que crê não é orientado mais pela loucura ideológica. Aquele que crê não é orientado mais pelas mentiras que a mídia prega. Aquele que crê não é orientado mais por uma tradição vazia, uma tradição religiosa vazia de Deus, mas cheia de significados religiosos que não tocam o altar, não tocam o céu, não tocam o Senhor. Aquele que crê, ele se entrega a permitir-se que Deus seja parte da vida dele de forma prática. Aquele que crê não se permite ser guiado. Presta bem atenção nisso. Guiado pela morte ou pelas doenças. Não é a morte que nos guia. Não são as doenças que nos guiam, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O presente foi desembrulhado, eu o recebi, e hoje esse presente guia a minha vida, e ele vai guiar para a eternidade. Percebem como que a perspectiva ela é além da matéria? É por isso que o dinheiro não domina a vida do cristão. É por isso que os bens materiais ele não domina a vida do cristão, porque o cristão ele é guiado por valores eternos. Não é um vírus que vai parar o cristão, porque não foi a morte que parou o Mestre Jesus. Essa é a verdade. Creia nesta verdade. Creia em ser alguém que de fato não vai ficar arrancando o cabelo, porque a Rede Globo de televisão não para de atormentar você. Primeiro que você não deveria nem assistir essa porcaria, porque isso não deveria entrar na sua casa se você é cristão. Mas se você assiste, se você comete este delito, esta falha miserável, porque é uma falha deixar suas crianças expostas ao que a Rede Globo vomita na casa da gente. Mas se isso acontece, isso não pode guiar. Os números falsos produzidos pela Rede Globo, ou os números falsos produzidos pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão totalmente aparelhado, totalmente distorcido, que milita financeiramente em prol de países que pagam mais. Agora mesmo, meus irmãos, nós estamos amedrontados. E olha para você ver, as pessoas estão com medo de tomar remédio que sempre foi tomado.
Sempre foi tomado. Ah, não. Porque a política entrou no meio. E aí, como você tem remédio muito barato, por exemplo, como a hidroxicloroquina, por exemplo, que é uma medicação que está sendo testada, mas eu não vou esperar, Charlie, não vou esperar os doutores, PhDs da Organização Mundial de Saúde, que recebem seus poupudos e grossos salários, falar que o remédio funciona, não. Não vou esperar, não. Se eu tiver a doença, eu quero tomar. Não quero morrer daqui 2 anos, alguém chegar e dizer assim, é esse remédio que funciona. Um remédio que sempre foi usado. Percebem como que os números são manipulados para fazer a nossa cabeça nos atemorizar? Eu estou dando um exemplo do meio da pandemia, que é algo que eu estou vendo acontecer o tempo inteiro. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ser guiado por números de desgraça, de morte. Seja guiado pela esperança que provém da palavra de Deus. Seja guiado por Jesus, e para isso você precisa crer. Todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. É loucura. Se você olhar para o texto, você fala, esse texto está mentindo. Jesus falou uma mentira. Porque você vai morrer. Ou você vai ficar aqui eternamente, como Highlander do filme, né? Ou como Wolverine. Se bem que eles mataram o Wolverine agora, né? Não. Não. Quando você olha para o texto, você tem que entender o que significa perecer. O cristão, ele não é detido pela morte, ele passa da morte para a vida. Nossa perspectiva de morte é uma morte superior, não é só a morte da carne. A carne vai morrer, é óbvio que a carne vai falecer. É óbvio que a carne vai ser comida, vai ser corroída debaixo da terra, ou vai ser cremada, queimada, é óbvio. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela não vai passar por aquela morte terrível. Sabe aquela morte terrível, a pior de todas as mortes? Ouvir de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca vos conheci. É dessa morte, esse tipo de morte o cristão jamais vai passar. Você nunca, jamais vai passar por esse distanciamento de Deus e esse sofrimento eterno. Esta morte, ela foi aniquilada na cruz de Cristo. Jesus venceu a morte. E Ele proporciona vida para você. Por isso que a palavra é vida. O quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, Cauã. Isso, Cauã, vai, aperta o botãozinho no Enter aí. Isso, meu jovem. Vamos ficar ligado aqui. Vida eterna. Vida eterna é o que Deus quer para mim e para você. E esta vida eterna, ela é propiciada, ela é oportunizada pelo Filho que foi entregue, unigênito, no nosso lugar. Percebem como que a coisa ela é perfeita? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos dá muita esperança, porque nós já sabemos o final da história. Deus já deu um grande spoiler, Deus já falou, olha, vai acontecer isso no final do filme. Né? Eu acho que foi o pastor Billy Graham que disse uma vez, disse assim, calma pessoal, eu li o último capítulo da Bíblia, o último versículo da Bíblia, e lá fala que tudo vai ficar bem. As coisas vão terminar bem. É isso, Deus já nos disse. Se Deus já nos disse, aí você consegue entender por que ele dormia no barco na hora da tempestade. Aí você consegue entender por que Daniel, no meio da cova dos leões, estava lá. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam sendo lançados na fornalha de fogo, mas parecia que estavam indo para uma câmara de bronzeamento, pegar um solzinho.
Aí que você vai entendendo por que pessoas têm um comportamento desconectado dessa realidade maluca e pessimista. Uma cultura de coisa ruim, sofrimento, coisa ruim, vamos arrancar o cabelo, vamos despirocar. Não! Você é filho de Deus, você pertence ao Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a tranquilidade que tem que habitar o seu coração. Essa é a esperança que tem que habitar o seu coração. Essa é a verdade do Mestre Jesus para o coração dos discípulos de Jesus. E na conversa de Jesus com Nicodemos, o que Jesus queria implantar no coração de Nicodemos e conseguiu, é o que Ele quer implantar em nosso coração, que nós creiamos com esperança. O número de vezes que o diabo se levantar contra você será o número de vezes que ele vai se levantar para cair, porque já foi derrotado. Não há possibilidade. Ai, pastor, mas eu passei por grande tribulação. Faz parte da vida passar por tribulação. Ah, pastor, mas eu perdi um ente querido, eu também perdi meu filho. Ele está lá no céu com Deus, ele também perdi. Faz parte da vida. Agora você quer ver? Eu estaria completamente sem esperança. Sem esperança. Se eu soubesse que de fato meu filho não está com o Senhor, que o meu filho está queimando no inferno. Aí eu ia ficar muito chateado. Mas não! Deus nos dá esperança para viver essa esperança na prática. E o que nós fazemos? Vivemos com desesperança às vezes, vivemos com descrença, vivemos com desajuste à vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desafio que eu vou fazer para você hoje, tanto para você que aqui está, quanto para você que nos acompanha pela internet, é que você creia nos números da esperança na prática. Na prática. Jesus morreu por você. Se Ele morreu por você, foi para te dar vida. Se Ele morreu para te dar vida, foi porque Ele tem um plano na sua vida. E se Ele tem esse plano, que esse plano se cumpra mediante a sua crença, a sua fé. Todo aquele que crê. Então creia, se entregue. Se entregue ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sou um bom evangélico, eu sou um bom batista. Isso é insuficiente. Está na hora de se entregar ao Senhor. Está na hora de dar um passo a mais. Está na hora de não deixar que as circunstâncias e as questões desse mundo sejam prioritárias, sejam que direcionem você. Está na hora de fazer um compromisso profundo, intenso e verdadeiro com o Senhor Jesus. E eu vou orar por você agora. Tanto para você que aqui está, quanto para você que nos acompanha pela internet, neste propósito, desse desafio de se comprometer a realmente crer, ser um dos que creem de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode orar comigo agora. E nessa oração, você pode confessar a Jesus, você pode se entregar a Jesus e você pode permitir que Jesus conduza, dirija, oriente a sua vida, crendo que Ele está te dando vida eterna. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor agora, por cada um destes que comigo está, ligando aqui na terra, em oração, um compromisso com o Senhor. Abençoe, meu Deus, esta pessoa, abençoe estas pessoas. Seja com cada um destes que compreende que ganhou um presente devido ao grande amor, o incomensurável amor de Deus, e que ele precisa crer, receber, entregar, para que ele não pereça, mas para que ele tenha deste presente a consequência da vida eterna. Que essa seja a oração de cada um dos que oram comigo agora nesse momento, Pai. E que esta confissão, esta entrega seja real, seja a ponto de ter uma transformação de vida e uma nova criatura possa surgir. Uma criatura cheia de esperança. Esperança e não desesperança. Amor e não ódio.
perspectiva de eternidade e não perspectiva material, somente aquilo que os olhos veem. Pai, em nome de Jesus, que essa seja a realidade de todos aqueles que oram comigo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos quase encerrando a nossa celebração. Antes, eu gostaria de dar alguns avisos, tanto para você que está aí na internet, quanto para você que está aqui. Gostaria de pedir a todos que orassem pela vida da família da Lu, que está passando por um momento muito difícil agora. Oramos durante o período de louvor e eu peço que você ore também. As 2 tias da Lu faleceram e um irmão está muito ruim no hospital. A gente não tem informações ao certo, mas carece das nossas orações. Tá? Orem. Orem por todos os que estão enfermos. A gente tem uma lista de enfermos que a gente envia no grupo da igreja. Eu não vou conseguir me lembrar de cabeça de todos, mas eu peço que você ore. Peço também que você que nos acompanha pela internet agora, venha nos visitar aqui, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Se você não puder, se você não estiver em Belo Horizonte, nós estamos nos reunindo também virtualmente sempre. Então, esteja conectado nas páginas, nas redes sociais, no YouTube da Igreja do Coração. Tá? Se você quiser contribuir financeiramente, mesmo à distância, você pode fazer isso contribuindo diretamente na conta da igreja que está aparecendo na sua tela aí agora. Você pode fazer uma transferência para esta conta. Olha, pastor, eu quero dar o dízimo, eu quero dar a oferta, quero ajudar esta igreja a progredir materialmente, a pagar o aluguel, a realmente expandir. Você pode contribuir através de uma transferência online, ou depositando no banco, ou mesmo com esse QR Code que aparece para você. Se não me engano, está aparecendo aqui, assim, do lado esquerdo. Tá certo? Quem é, né? Do lado esquerdo. Não, o outro lado? Está aqui, ó, o QR Code que aparece aqui do seu lado aí. Você pode chegar com o PicPay em cima desse QR Code aí que você pode fazer sua contribuição através dele, tá? Eu vou me despedir de você que está nos acompanhando pela internet agora. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida e que a graça, maravilhosa graça do Filho dele, Jesus Cristo, seja com você também. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro virtual. E para você que fica aqui, nós vamos